nosso programa especial do Colono e Motorista, nós vamos falar sobre a importância dessas duas categorias e também sobre a influência da colonização pomerana. Estou aqui em Travessão Taquaral, nesta comunidade religiosa que foi o início da colonização no município de Canguçu. No ano de 1858, os primeiros imigrantes pomeranos chegaram a São Lourenço do Sul. Mais tarde, pela costa do Arroio Grande, os imigrantes chegaram à localidade de Travessão Taquaral, onde estabeleceu-se a primeira colônia de Canguçu. Nós estamos aqui na comunidade de Travessão Taquaral, que segundo os registros e os seus próprios estatutos, esta propriedade, esta área, foi comprada ainda do fundador da colônia de São Lourenço e também boa parte do responsável pela imigração pomerana para cá. Que esta área aqui foi comprada na época do João Batista Scholl, que havia comprado todas as colônias remanescentes do Jacob Rengens. Inclusive a escritura deste imóvel é por procuração de João Batista Scholl de Maria Rengens, que era esposa viúva já de Jacob Rengens. Aqui se tem o registro dessa comunidade, que onde nós estamos hoje era a casa, a igreja antiga, nos nossos primeiros imigrantes. O registro deste imóvel data do início, data de 1896. A primeira chegada foi em 1858 e nós estamos praticamente na divisa entre os municípios de Canguçu e São Lourenço. Como nós não tínhamos definida naquele período a questão geográfica dos municípios, isto aqui constava ainda como sendo o município de São Lourenço. Aqui, se a memória me ajuda, são os lotes 20 e 22 que foram adquiridos pela comunidade para que fosse construída aqui a igreja e a escola. Esse prédio inicial aqui, que era da escola, e a grande curiosidade nesse sentido é de que não haviam torres, né? Porque nosso Estado era católico, ele passa a ser laico a partir da Constituição de 45, então não poderia funcionar, as comunidades protestantes, evangélicas, luteranas, não eram reconhecidas, não podiam funcionar. Então por isso que a forma da construção, ela não tem o estilo como normalmente as comunidades, principalmente luteranas, têm, que é com essa torre e seu sino. Foi uma forma que encontraram na época os imigrantes conseguirem unir a questão religiosa com a questão escolar, tanto que são associação religiosas escolares. Nestes campos íngremes da Serra dos Tapes, ergueram as suas residências, ricas em detalhes, cheias de adornos e flores nas janelas. Nós estamos aqui agora na Chácara dos Bugres, numa residência que caracteriza e demonstra a arquitetura das casas mais antigas, que todas elas tinham os detalhes na volta, trabalhados nas casas, todo ao redor, e também na parte interna. E as cunheiras são bem acentuados o seu ângulo também, que as primeiras coberturas eram feitas de tábuas de madeira, chamadas de shingles, que eram engatadas, a necessidade de um ângulo muito forte para que escorressem a água e não penetrasse nas residências. Outro detalhe bastante significativo nas propriedades antigas, além dos detalhes que eram feitos, que vêm já da Europa, da colonização europeia, também a preleção por flores que eram colocadas nas áreas, principalmente de acesso à cozinha, onde as flores eram penduradas na parede. Lojas Frank, toda a linha de materiais de construção, casa e lazer. Venha conferir a nossa linha de pisos e móveis. Getúlio Vargas 766, Vila Isabel, Canguçu. Fone 3252-7383. WhatsApp 984-696496. Lojas Frank, casa, lar, lazer e construção. Colonos por vocação, cultivaram a terra. Nela criaram raízes. Fixaram a sua cultura, a sua língua e prosperaram. Em São Lourenço do Sul, a Coopar Pomerano é o exemplo da pujança deste povo.
Nesse programa especial do Colono Motorista, nós não poderíamos deixar de visitar uma propriedade que desenvolve uma atividade importante aqui na região sul, que é a produção de leite. Seu Enio foi um dos primeiros produtores de leite da Pomerana Alimentos. Seu Enio, uma satisfação hoje ver o porte da cooperativa e a importância desse trabalho e desse momento especial, né, que todo dia é dia do colono, mas ficou uma data registrada para parabenizar esses profissionais que têm uma importância fundamental para o nosso país. Sim, da minha parte nós agradecemos também, porque sendo reconhecido o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, sendo reconhecido como produtor e inseminador dos primeiros, que quando a cooperativa começou nós a produzir leite e a comercializar. Quantos anos de atividade, senhor? Nós temos agora desde 2001, agora vai 19 anos para Copar. No leite nós sempre, já desde que me conheço por gente, estamos produzindo leite sempre. Senhor, o que representa para o senhor ser agricultor? Olha, é que eu me criei na lavoura. Isso aí para mim não existe outra vida a não ser agricultor. Eu tive chance até para estudar ou para ir mais fazer outra atividade, mas não quis. Simplesmente é que vem de geração em geração já, muitas gerações para trás já é a vida de colono mesmo, de agricultor mesmo. Produzir e transportar. De colono a transportador de leite. Dentro das comemorações do Colono Motorista, nós não podemos deixar de falar de um profissional que é indispensável no setor primário, que é o transportador de leite. Seu Hildo é o pioneiro, o primeiro transportador de leite da Pomerana Alimentos. Seu Hildo me contava que a história dele como caminhoneiro começou de uma forma muito inusitada. Ele estava trabalhando na lavoura, plantando feijão, quando o irmão dele chegou lá e convidou ele para comprar um caminhão para transportar leite, isso há 19 anos atrás. Conta um pouco para nós essa história, Silvio. O meu irmão chegou em casa um dia e disse, olha, outra semana vamos comprar um caminhão e vamos botar a rota de leite, vamos coletar leite e vai dar certo. Se não dá certo, vendemos o caminhão de novo. E de lá nós comecemos e até hoje chegamos num ponto que temos agora. O motorista é indispensável no processo de produção da Copar e da Pomerana Alimentos, que tem a indústria de laticínios. Estevão, o que representa para a cooperativa o trabalho desses profissionais? É sem dúvida fundamental o trabalho desses profissionais, né? Porque sem eles, né, a gente não conseguiria, né, dar andamento e, né, esse crescimento todo que a cooperativa vem tendo nos últimos anos, né? Grande parte de todo esse crescimento, esse sucesso aí é graças aos transportadores, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu tem sempre priorizado o trabalho, a assistência à saúde. A assistência odontológica foi o primeiro trabalho que o sindicato desenvolveu e hoje também tem assistência médica e tem servido para os nossos associados, seus familiares. Foi pensando em homenagear estas duas importantes categorias que surgiram as festas do colono, em ambos os municípios. Em Canguçu, o evento ocorreu em 1959, no atual Salão de Otoxelim, e teve até a escolha da rainha da festa. A Patrícia, como pesquisadora da cultura pomerana, tem muitos materiais e ela também já foi rainha da festa do colono. Ela tem um acervo muito grande de fotos deste evento que foi, durante muitos anos, um dos principais eventos voltados para a cultura pomerana. Patrícia, tu tens a foto aí da primeira rainha. Quem foi a primeira rainha? A primeira rainha foi a Iria Herter, em 1959. Olá, amigos. Meu nome é Giancarlo Silveira, da consultoria Giancarlo Silveira. Trabalhamos um bom tempo junto com o BRDE e o Badesul. Estamos retornando nossas atividades. Os nossos amigos que nos conhecem de Canguçu e região sabem da longa experiência que temos nessa área. Gostaria de convidar todos os nossos amigos do campo para ver as novas linhas de crédito do BNDES Agro, que estão muito atrativas. Estamos localizados na Avenida Exército Nacional, número 17. E se tem festa, tem que ter cuca.
dentro do programa especial do Colônia Motorista, nós não poderíamos deixar de falar sobre a tradicional cuca pomerana. A Aline fez um resgate das receitas da avó e descobriu uma verdadeira joia. Aline, explica para nós como é que foi essa tua busca por essas receitas. Então, as receitas estão todas no caderno aqui, né? E começou com uma função assim da Natália, minha filha, né? A minha filha, que da função de curiosidade de ver as receitas da avó. E um dia, numa brincadeira, a gente falou assim, quem sabe vamos fazer bolachinha para vender. E começou com a ideia das bolachinhas primeiro, né? Começamos a fazer as bolachinhas, as tradicionais também, que é receita da minha falecida avó, que é as bolachas pintadas, né? Que é o DOS. E as bolachas amanteigadas, que a gente conhece, que é o Stertos. Né? Tanto é que a receita está escrita dessa forma que ela deixou anotado no caderno dela. E aí, algum tempo atrás, resolvemos, então, por que não fazer as cucas para a gente vender e resgatar as receitas da cuca? Na verdade, essas cucas sempre foram feitas, né? Elas sempre tiveram em ativa, essas cucas. Só que agora a gente está fazendo elas para venda e para não deixar adormecer essas receitas e deixar elas, que as pessoas tenham conhecimento novamente, voltar a degustar dessa tradicional cuca pomerana. Então, aqui está a receita da cuca de fermento, a tradicional cuca pomerana, né? Onde é colocado 700 gramas de açúcar. E para dar o gostinho, colocamos a raspa de limão, e também faz parte da receita ralar a noz moscada, uma pitadinha de sal, e aí acrescenta-se nesse açúcar, com essas raspas, 8 ovos inteiros. Acrescentado-se, então, ela mistura esses ingredientes. Então, coloca-se 150 gramas de manteiga. A manteiga, ela é caseira, né? A gente utiliza a manteiga caseira. E também usamos a tradicional banha, que é acredito que sejam os pontos-chave da receita. Então, essa medida de cuca, ela é de 2 kg de farinha, que aí vai colocando aos poucos, e mistura-se o fermento. Seria 4 colheres rasas de fermento. Acrescentou-se o leite, então. O leite tem que ser numa temperatura morna. E essa cuca, ela exige que seja bastante amassada. E aí vai dando ponto com a farinha. E com o leite vai fazendo até chegar ao ponto da massa, que seria esse ponto aqui. E aí vai dando ponto na massa, acrescentando farinha. Então, aqui tem a massa pronta, né? Depois de bem sovada. Ela é colocada na forma, que foi untada com banha e foi polvilhado farinha nela, para que ela não grude, que solte com facilidade. Aí depois que a cuca cresceu, fez o processo de crescimento, que ela teve o descanso, é colocado o ovo batido, um ovo é batido, e aí é passado por cima, pincelado, em cima da cuca, para que a farofa grude, né, que fique grudadinha, que não caia da cuca, então. Essa farofa, ela é feita, em pomerano a gente diz que ela é Streichels, né? E ela é feita com farinha, canela para dar um pouquinho, canela para dar um gostinho, noz moscada ralada também, o açúcar e a banha e a manteiga também, até ficar nesse ponto dele se ficar se soltando, tu vai sovando até ele ficar esse ponto de se esfarelar, para colocar em cima da cuca. Quando a cuca está pronta, depois de ter colocado a farofa nela, né, se coloca essas bolinhas coloridas, né, que a gente diz, em pomerano a gente chama de bunta-açúcar, né, que é o açúcar colorido que dá um toque final na cuca, então. Então, depois do processo de crescimento de término da cuca, né, ela demora aproximadamente uma meia hora, né, para crescer e ficar daquela forma lá. Ela é colocada no forno pré-aquecido, a 200 graus, num tempo de 40 minutos. Então, depois do tempo passado, se confere se está ok a cuca. Está pronta, bem no ponto, ela é retirada e colocada num papelão ou num prato para que ela possa esfriar. E as homenagens não param.
Em Canguçu, na entrada da cidade, foi erguido o Monumento ao Colono. Nós estamos aqui no Monumento do Colono, ou conhecido também como Monumento ao Imigrante. Este monumento, que representa a nossa agricultura e também a nossa colonização pomerana, ele tem como base a mesma réplica existente em Santa Cruz do Sul. Ele tem um diferencial de Santa Cruz do Sul, que é com relação à fundação da nossa cidade e a presença da mulher, ou a valorização da mulher pomerana. E também a religiosidade representada ali pela igreja matriz e também entre dois cerros, já que o município resultou também de uma divergência sobre esta área onde hoje está o município de Canguçu. Este monumento tem aqui então que tem como fundamento a nossa colonização e também ao mesmo tempo ele é resultante e foi construído todo ele com recursos oriundos dos bailes distritais que eram realizados no município pela Comissão Oficial da Festa do Colono, que foi criada pelo município, pelo então prefeito Gilberto Moreira Mussi, no ano de 1977, a comissão oficial, por seu primeiro presidente, Osmar Krause, e decorrência da já existência no município de Canguçu do Dia do Colono. O Dia do Colono, que foi instituído também por lei municipal no ano de 1966, aqui em Canguçu. Muito antes de o Dia do Colono ser reconhecido nacionalmente, já que a lei do Dia do Colono a lei federal é de 1968. Os bailes distritais, que eram realizados nos salões do interior, tinham por objetivos escolher as rainhas distritais dos 5 distritos, inicialmente com as rainhas do Colono, tá? Onde eram realizados bailes, e o resultado, o lucro, digamos assim, dos bailes eram todos eles guardados e foram então utilizados para a construção desse monumento. A partir do ano de 90 ou 91, também a comissão, por uma iniciativa do então presidente Eno Ciffer, passou a se ter também a rainha do motorista, uma em cada distrito. A partir disso, no baile de escolha, que antecedia a festa do Colono, que era dia 25 de julho, era feita então a escolha das rainhas e princesas, tanto do colono quanto do motorista. Relembrar, valorizar e educar as novas gerações para que as tradições permaneçam vivas. É o que tem sido feito por muitos educadores, verdadeiros entusiastas da cultura pomerana. O resgate da cultura pomerana nas escolas é um trabalho que vem crescendo aqui no município de Canguçu. Estou aqui com a Patrícia, que é pedagoga e professora da rede pública municipal, e vem desenvolvendo já há um bom tempo esse trabalho junto às crianças. Patrícia, qual a importância desse resgate para as futuras gerações? Bom, a gente começou com esse trabalho em 2007. Em 2011, a gente pôde optar por uma disciplina na escola que se chama História, Memória e Sustentabilidade Pomerana Alemã. Dentro dessa disciplina, a gente trabalha pesquisa com os alunos. Esse trabalho é muito importante, por quê? Porque valoriza, né, o nosso povo pomerano. Os alunos conhecem um pouco da história, né, porque para a gente entender o futuro, para a gente compreender o futuro, a gente tem que compreender as nossas raízes, né? O nosso programa especial do Colono e Motorista está chegando ao final. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Você poderá acompanhar o nosso trabalho através do site www.jornalterracampo.com.br. Até a próxima segunda. Best Dankeschön, dat alle taub sind, wird uns. Hol your Munde.